de novo, né? Rever, consegue assistir de novo e rever no YouTube. Lu, eu posso fazer isso no final, Lu? No final eu pego e faço. Aliás, não, Lu, bora lá. Vou fazer agora no início. Porque pega do início, acho que vai ser melhor. Vamos lá. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. E a gente começou, na aula passada, a falar do nosso novo assunto, que é o movimento harmônico simples, abreviado MHS. Professor, o que é um movimento harmônico simples? O que é o MHS? É um movimento periódico. A gente, na aula passada, viu sobre período e frequência, que o período é o tempo para uma volta completa, e a frequência é quantas voltas completas você dá em um certo tempo. A gente viu que existe uma relação entre eles, né? Que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período. Lembra disso na aula passada? Se o período é grande, a frequência é pequena. Se o período é pequeno, a frequência é grande. A gente viu a frequência e o período para o oscilador massa-mola. O oscilador massa-mola é esse oscilador que a mola, a massa, na verdade, né, está presa em uma mola e ela fica indo e vindo, indo e vindo. Lembrando que esses movimentos são sem atrito, né? Porque se o MHS tivesse atrito, ele não ia fazer esse movimento de ir e vir eternamente, né? Ele iria parar depois de um tempo. A posição máxima que ele chega é chamada de amplitude e a mínima também é amplitude. Só que a máxima é amplitude positiva, é o A positivo, a mínima é amplitude negativa, é o A negativo. E esse ponto do meio, que é o zero, é o chamado ponto de equilíbrio. Então, o meio é chamado de ponto de equilíbrio. Está dando para lembrar? Está conseguindo lembrar da aula passada? A gente viu a forma do período e da frequência do oscilador massa-mola. Lembra que eu falei que não precisa decorar as duas? Decora só uma das duas. Aí você pode só decorar tudo. Então, só precisa decorar uma das duas, né? Só precisa achar um dos dois. E agora, voltou, Gabi? Tá melhor? Me digam aí, por favor. Tá melhor? Voltou? Sim? Beleza. A gente viu, né, que existem dois tipos de associação de molas, né? Associação em paralelo e associação em série. Em paralelo é quando uma mola ela está do lado da outra. Aí a constante elástica total é a soma das duas constantes, da mola 1 e da 2. E em série é quando está uma em sequência da outra. Aí a constante total é a soma dos inversos. E por fim, na aula passada, nós falamos sobre energia, né? Que no MHS nós temos energia potencial elástica e a cinética, né? Então, a gente sabe que a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Aí a gente tem que lembrar que quando ele passa nos extremos, quando ele chega aqui ó, na pontinha, que é o extremo, ele para, a velocidade é igual a zero e ele volta. Quando ele chega no outro extremo, ele para, velocidade igual a zero e ele volta. Então, nos extremos, eu só tenho nos extremos energia potencial elástica, porque a mola foi deformada. Nos extremos não tem velocidade, porque ele para, nos extremos ele para poder inverter de sentido. Já no meio, que é chamado de ponto de equilíbrio, ele tem velocidade máxima e a mola não está nem esticada nem comprimida. A mola está na posição original. Aí no meio, ele não tem energia potencial elástica. No meio, ele só tem cinética. Enquanto que nos extremos, ele só tem potencial elástica. E no meio do caminho, beleza. No meio do caminho, ele tem as duas formas de energia. Tanto cinética quanto potencial gravitacional. Tranquilo, tranquilo, Min. Bem-vinda, tá? Bom dia. Lembrando que a energia mecânica é a soma das duas,
e a energia mecânica não altera, né? A energia mecânica é sempre constante. Então, por exemplo, se a energia mecânica é 100 joules, se eu digo que aqui no meio, ó, no ponto de equilíbrio, que é o zero, né? No ponto de equilíbrio, ele só tem energia cinética, então a cinética é 100 joules. Se eu digo que nos extremos ele só tem potencial elástica, então nos extremos é 100 joules de potencial elástica. Em algum local do meio do caminho, beleza. Aí, em algum local do meio do caminho, ele vai ter, por exemplo, 30 de uma, 70 da outra, ou 40 de uma, 60 da outra, não sei. Aí vai depender de cada ponto que a questão estiver falando. Isso foi o que a gente viu na aula passada, fazendo uma revisão bem alto, bem rápida possível. Tá? No final, qualquer coisa, eu posso voltar e fazer de novo. Vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre as funções horárias do MHS, tá? E alguns gráficos. Não vai ser todos hoje, porque não vai dar tempo de ver, mas vamos falar só do gráfico da posição. Bom, primeira coisa, antes de falar disso, é você lembrar quais são as equações do movimento circular uniforme, que é o MCU. Aí, eu preciso que vocês lembrem do ano passado, do primeiro ano. Poxa, beleza, eu não lembro do primeiro ano. No primeiro ano eu ainda não era um aluno dedicado, estava brincando muito, não lembro das fórmulas. Você pode revisar? Posso sim. Vamos lá. O que é que eu preciso que vocês lembrem lá do primeiro ano? Velocidade angular. Lembra a velocidade angular? É dado por esse W, é a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Isso aqui é chamado de velocidade angular. Lembrando que se você fizer o cruzcredo, ó, aqui embaixo do W tem 1. Então, 1 vezes variação do ângulo é variação do ângulo. W vezes variação do tempo. Aí, ó, assim como você fazia lá no movimento uniforme, que fazia S igual a SO mais VT, aqui é a mesma coisa, ó. Variação do ângulo. Ângulo final menos ângulo inicial. Onda, que é o W, vezes delta T. Delta T é tempo final menos tempo inicial. E aí, ó, esse ângulo inicial que está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, fica ângulo final é ângulo inicial mais W vezes T. Porque o tempo inicial, a gente sabe que a gente pode considerar igual a zero, né? Então, isso daqui nada mais é do que essa mesma equação de cima, tá? Lembrando que isso aqui é coisa do ano passado. Só estou revisando para vocês, teoricamente, né? Se for, Belis, para uma volta completa, o ângulo de uma volta completa, concorda comigo que é 360 graus? 360 graus em radiano é 2π radiano, né? Então, eu posso substituir, ó, esse ângulo por 2π. E o tempo para uma volta completa? O tempo para uma volta completa, vocês lembram que o nome disso é período, né? Então, por isso que velocidade angular pode ser 2π dividido por período. Ah, Belis, mas eu lembro que você falou agora na revisão que período é o inverso da frequência, né? Eu posso substituir aquele período por inverso da frequência? Pode. Aí fica 2π 1 sobre f, aí conserva a primeira, que é 2π, multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que a velocidade angular também pode ser 2π vezes frequência. Isso aqui tudo foi do ano passado. Eu sei que nem todo mundo lembra, mas teoricamente é para vocês estarem lembrando. Então o nome disso é velocidade angular, que é o tanto que o ângulo percorre em um certo tempo. Já a velocidade linear é aquela que vocês mais lembram, né? Que a gente usa muito. ΔS sobre ΔT. Para uma volta completa, a circunferência, o comprimento dela é 2πr. Não confunda com 2π. 2π é o ângulo para uma volta completa. O comprimento para uma volta completa é 2πr. E o tempo de uma volta completa chama-se período. Por isso que velocidade linear pode ser 2πr sobre t. Ou, se você quiser ainda, né, substituir o período pelo inverso da frequência, 2πr vezes f. Fica a seu critério. Beleza? É muito parecido, né? A fórmula
do linear, da velocidade linear com a velocidade angular, né? Porque aqui, ó, 2πt, aqui 2πt, só que a linear ainda tem um Rzinho aqui, né? É bem parecido, por isso que existe uma relação, ó, que você viu no ano passado. A linear é angular vezes o raio, ó, porque se você substituir aqui, ó, você pega, tira essa parte se transforma em angular e ainda sobra o raio. Ó, essa parte aqui, ó, se transforma na angular, aí vira o W, só que ainda tem um raio aqui, né? Vezes o raio. Por isso que a linear é angular vezes o raio. Tudo isso aqui, gente, não é para ser novidade. Teoricamente, vocês já viram no ano passado, né? Para lembrar. E a aceleração centrípeta, Belis, lá do movimento circular, V ao quadrado sobre R. Aí, como você pode botar V sendo W vezes R, se você substituir, ó, fica W ao quadrado, R ao quadrado, sobre R, aí o R corta, ó, por isso que também pode ser W ao quadrado vezes R. Então, a aceleração centrípeta tanto pode ser V ao quadrado sobre R, como W ao quadrado vezes R. Eu sei que é difícil lembrar, mas conseguiu lembrar um pouquinho disso aí do ano passado? Chama-se movimento circular uniforme. Isso aí tudo vocês viram lá no primeiro ano. Bom, não é isso aqui que eu quero para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre as funções horárias do espaço, que é a primeira que veremos, a da velocidade e a da aceleração. Vamos começar com a posição do espaço, a função horária do espaço. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, não precisa ficar preocupado em decorar como monta a fórmula, deduzir a fórmula. Nenhum vestibular, nenhum Enem vai pedir para que você deduza a fórmula. Eu vou mostrar para você de onde a fórmula veio, mas você não precisa deduzir, tá bom? Para não criar um bicho de sete cabeças na cabeça. Ah, Belis, eu não sei de onde essa fórmula veio, eu não entendo como deduz. Gente, não fique perdendo tempo com isso, porque nenhum vestibular vai pedir para você deduzir uma fórmula. É bom que você saiba de onde veio, mas não é necessário que você decore, tá certo? Então, vamos lá. Você concorda comigo que o cosseno é uma relação trigonométrica na matemática, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Vocês concordam com isso? Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, se esse ponto aqui, ó, se esse pontinho está em MHS, lembrando que MHS significa movimento harmônico simples, ele fica aqui, ó, girando, então, movimento periódico, movimento harmônico simples. Então, esse ângulo, o cosseno, é o cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é o r. Então, cosseno é x sobre r. Fazendo cruz credo, você tem que x, porque aqui embaixo tem 1, né? 1 vezes x é x. R vezes cosseno é r vezes cosseno. R, se você olhar bem, ó, R é a elongação máxima que o objeto pode ter, ó, que a gente chama de amplitude. Lembra que a distância máxima que o corpo podia chegar chama-se amplitude? Então, no lugar desse R, eu vou substituir por A, que significa amplitude. Então, esse R, ó, virou A. E esse ângulo aqui, Belis? Você lembra que velocidade angular é variação do ângulo sobre tempo? No slide passado, eu deduzi essa equação aqui, ó. É só fazer o que eu escrevo. Então, ó, o ângulo final é ângulo inicial mais ômega t. Parece aquela do uniforme, ó. S igual a SO mais VT. Mas o movimento uniforme é para posição. Aqui é para ângulo. Então, o ângulo final é o ângulo inicial mais ômega t. Então, se você substituir, ó, nós iremos agora substituir aqui o ângulo, ó. Então, essa é a equação da posição. Você não precisa fazer o passo a passo para chegar nessa equação. Vou repetir. Não precisa fazer o passo a passo para chegar nessa equação. Mas é bom só que você entenda. Ela surgiu do cosseno do ângulo. Que o cosseno é cateto adjacente
sobre hipotenusa. Ô, beleza. E o que significa cada termo? Vamos lá. X. X significa elongação. É a posição. Você pode chamar de elongação ou você pode chamar de posição. Eu botei elongação porque é o mais comum. E em MHS, geralmente chama de elongação, que é o tanto que sua mola foi esticada ou o tanto que sua mola foi comprimida. O A é a alongação máxima. É o máximo que você pode esticar a mola ou comprimir a mola, que é chamado de amplitude, né? A elongação máxima é chamado de amplitude. Vou voltar aqui para você o slide, para quem não lembra. Deixa eu voltar aqui o slide para quem não lembra, ó. Cadê, Beliz? Volta aí para quem não lembra. Aqui. Ó, para quem não lembra, o máximo que uma mola chega ou o mínimo que uma mola chega é chamado de amplitude. Aí tem amplitude positiva, é o A positivo, e tem amplitude negativa, é o A negativo. Então, para quem não lembra, a amplitude é o máximo que a mola pode chegar. Então, é o máximo que ela pode ir. Voltando lá na fórmula. Então, A chama-se amplitude ou elongação máxima, posição máxima. Esse W é o mais difícil de lembrar. Por quê? Porque o W ele tem 3 nomes. O primeiro nome que você conhece foi o nome do slide passado, que chama-se velocidade angular. Então, esse W ele tem 3 nomes. Então, lá no primeiro ano, você aprendeu que o nome dele é velocidade angular. Porém, aqui agora no segundo ano, eu vou te dar 2 novos nomes, que são nomes mais usados no MHS. No MHS, a gente não usa muito o nome velocidade angular, apesar que não está errado. No MHS, a gente não usa o nome de pulsação ou frequência angular. Então, eu posso falar pulsação ou eu posso falar frequência angular, que é o tanto que o ângulo percorre em um certo tempo. E esse φ inicial é a fase inicial. Beleza? O que é fase inicial? É ângulo inicial. Fase inicial significa ângulo inicial, que é da onde o objeto vai partir. Então, eu vou repetir. X é chamado de elongação. Entenda por elongação, posição. A é chamado de amplitude, que é a posição máxima que o objeto pode ter. Então, esse A é chamado de amplitude ou elongação máxima. O W é o mais difícil, porque lá no primeiro ano, você aprendeu só um nome, velocidade angular. Agora, eu estou te trazendo 2 novos nomes, pulsação ou frequência angular. E o φ inicial é a fase inicial. Fase inicial, entenda como ângulo inicial. Beleza? Eu acho que eu até entendi a questão da fórmula, a questão do que é cada termo, beleza? Mas assim, eu não faço ideia de como é que você vai fazer isso. Calma. Vamos para os exemplos. Antes disso aqui, ó, vamos para os exemplos. Daqui a pouco eu volto para esse slide, tá? Vamos lá. A função horária da posição do oscilador harmônico é mostrada a seguir. Um oscilador harmônico é um objeto que se movimenta em um movimento periódico, que é chamado de MHS, movimento harmônico simples. Aí ele deu essa equação. Essa equação, originalmente, é x igual a cosseno de ômega t mais fase inicial. Aí ele pede para você achar a amplitude, que é o a frequência angular, que é o W, e a fase inicial, que é o φ0. É só você fazer comparação. Compare aí a equação que a questão deu com a equação original, com a fórmula. Se você comparar, o A é o que multiplica o cosseno. Quem está multiplicando o cosseno aqui? 0,5. Então, a amplitude
que a posição máxima que pode chegar é 0,5. A frequência angular, que também significa pulsação, correto, Marina? Parabéns. A frequência angular, que significa pulsação, é o W. O W é o que multiplica T. Quem multiplica T aqui? 2π. E a unidade de medida, professor? Por que é rádio por segundo? É bem fácil de entender, ó. A velocidade angular, que também é chamada de frequência angular, não é ângulo sobre tempo? Ângulo é radiano, tempo é em segundo. Então, a velocidade angular, que agora você aprendeu dois outros nomes, que é frequência angular ou pulsação, é rádio por segundo. E a fase inicial é o valor que vem puro. Quem é o valor que vem puro aqui? Pi. Se ele pedisse em graus, seria 180 graus. Como ele não pediu em graus, ele pediu em radiano, então é pi rádio, que é pi radiano. Exemplo 7. Ficou fácil? Porque quando eu mostro aquele início alegre, ela pensa que vai ser uma coisa de outro mundo. Deu para entender? Me digam aí, sejam sinceros. Deu para entender? Sim? Então, deixa eu voltar aqui para esse slide que eu pulei. Fase inicial. Lembra que eu falei que fase inicial é o ângulo inicial? Então, a gente vai ter como saber, né? Desculpa, a gente vai ter como saber o ângulo inicial só de olhar da onde o corpo saiu. Isso aqui é um pouquinho de decoreba, mas também tem que lembrar de círculo trigonométrico na matemática. Vamos primeiro lembrar aqui do círculo trigonométrico? Que ângulo é esse daqui? Nessa primeira posição. Nessa primeira posição do círculo trigonométrico, que ângulo é esse? Quem lembra? Quem lembra que ângulo é esse daqui? Na primeira posição. É o 0 graus. Aí no círculo trigonométrico, se eu tiver aqui em cima agora, que ângulo é esse? O primeiro ângulo aqui, e ó, no círculo é 0 graus. Se você pegar aqui em cima, que ângulo é esse? Que ângulo é esse aqui? Isso, 90 graus. É só lembrar do círculo trigonométrico. Se eu pegar aqui, que ângulo é esse? Isso, 180 graus. E se eu pegar aqui a última posição, que ângulo é esse? Perfeito. É só ir aumentando de 90 em 90, né? É só ir aumentando de 90 em 90. Então, se o objeto parte dessa posição, ó, olha para o círculo trigonométrico. Olha aí para o círculo trigonométrico. Essa posição, lembra aí um pouquinho de matemática, corresponde a que posição? Olha aí, que posição ela corresponde? Compara aí uma com a outra. Qual é a posição que vai corresponder? Tá fácil. Corresponde a 0 graus. Então, ó, esse, ó, corresponde a 0 graus. Se eu parto dessa posição, ó, olha lá para o gráfico, ó. Se eu parto dessa posição no primeiro ângulo, então corresponde a 0 graus. E isso, como Yasmin bem notou perfeitamente, é a posição do A positivo. Então, quando ele sair do A positivo, amplitude positiva, então o ângulo é de 0 graus. Ô, Belis, e se ele sair daqui do meio? Se ele sair do meio, ó, que seria ele aqui, esse ângulo agora corresponde com que ângulo aqui em cima? Se ele sair daqui do meio, ó, corresponde a que ângulo dali de cima agora? Exatamente, Marina. Só que 90 graus não é o SI. O SI para ângulos é rádio. 90 graus significa π dividido por 2. Porque π é 180, né? Π é 180. Então, 90 graus é π dividido por 2. Ô, Belis, e se ele sair da amplitude negativa?
Se ele sair daqui do cantinho, ó, da amplitude negativa, que ângulo corresponde a esse daqui, gente? Que ângulo vai corresponder a esse? Tranquilo, Lu? Eu estou falando sobre o ângulo inicial, sobre a fase inicial, que é da onde o objeto sai. É só você comparar com o círculo trigonométrico. Esse ângulo aqui no círculo trigonométrico corresponde a que ângulo? Perfeito, perfeito, galera. Corresponde a 180. E o último é no meio de novo. Vixe, feliz. No meio de novo, mas já não tem no meio aqui. Deixa eu apagar aqui agora que ficou muito cheio de traço. Não já tem esse aqui que é no meio? Agora aqui é no meio de novo? Sim. Porque você pode estar no meio indo para a amplitude negativa, ou você pode estar no meio indo para a amplitude positiva. Isso, Gabi, mudou a direção. Se você está no meio indo para a amplitude negativa, então o ângulo é 90. Por quê? Porque você tem que lembrar do círculo trigonométrico na matemática. Ó, aqui é 90. De 90, e eu vou para o negativo aqui, ó. Então, estou indo para o 180. Se eu estou no meio e eu estou indo para a posição positiva, para o A positivo, eu estou indo para o zero, então meu ângulo agora é o ângulo de 270. Então, nos extremos é mais fácil, porque quando ele sai do A positivo, da amplitude positiva, não tem erro, o ângulo é zero. Quando ele sai do A negativo, não tem erro, o ângulo é 180. Agora, quando ele sai do meio, aí você tem que ver para onde ele está indo. Se for do meio para a posição negativa, aí é 180, é 90, desculpa. Se for do meio para a posição do A positivo, aí é 270. Chega assim, Lineker, mas o ângulo de 360 e o ângulo de zero, vocês já viram lá em trigonometria que são iguais, né? O ângulo 360 e o ângulo zero, eles são iguais, né? Então, não preciso falar 360, eu posso falar simplesmente zero. Então, tanto faz eu falar 0 graus ou 360 graus, porque o seno e o cosseno de 360 e zero, eles são iguais, né? Porque quando você dá uma volta, você para de novo no zero, né? Lembra lá da matemática? Então, sim, ele dá mais de uma volta, ele teria 360, teria 450, só que 450 seria o mesmo de 90, de 450 seria o mesmo de 90, isso. 720 seria o mesmo de zero de novo, que são os ângulos que são iguais, né? Então, como é que eu vejo isso no gráfico? Simples. Ó, se saiu do A positivo, ó, A positivo, o ângulo é zero, ó. Saiu do A positivo, o ângulo é zero. Se saiu do A negativo, ó, A negativo, o ângulo é 180. Agora, se saiu do meio, toma cuidado. Ó, botar aqui uma seta grande, ó. Se saiu do meio, toma cuidado. Se saiu do meio para a posição negativa, aí é 90. Se saiu do meio para a posição positiva, aí é 270. Isso daqui é meio que decoreba. Tem que lembrar de matemática, do círculo trigonométrico, mas é meio que decoreba. E como é que eu vou usar isso em uma questão, Belis? Por exemplo, aqui, essa questão 8. Ele fala que o bloco está preso numa mola e ele vai ser solto daquela posição aqui, do -3. Considere que não tem atrito, não tem força dissipativa, né? Porque no MHS não vai ter atrito. No MHS não vai ter atrito. E que o período, lembra que o período é o T? É 4 segundos. Aí ele pede, determine a frequência, determine a pulsação. Belis, o que é pulsação, Belis? Pulsação você aprendeu hoje, que também pode ser chamado de velocidade angular ou frequência angular. E determine a fase inicial. A primeira coisa que eu quero que vocês falem é a fase inicial. Eu estou aqui do -3. Qual é a fase inicial? Qual é o ângulo inicial? E aí, lembra aí do círculo trigonométrico? Eu estou saindo do negativo.
Qual é o ângulo inicial? Qual é a fase inicial? Lembra, ó, do círculo trigonométrico. Eu estou saindo daqui, ó, do A negativo. Qual é o ângulo inicial? Tá fácil. 180. 180 se escreve π rad. Rad é a unidade de medida. Se fosse aqui do meio, aí tem que ter cuidado. Se fosse aqui no meio, a questão tem que te falar se ele está indo para o 3 positivo ou se ele está indo para o 3 negativo. Se ele tivesse vindo para o 3 negativo, seria 90. Se ele tivesse vindo para o 3 positivo, aí seria 270. Alguma dúvida na fase inicial? Alguma dúvida na fase inicial? Frequência. Vocês aprenderam na aula passada que frequência é o inverso do período, lembra? Então, eu nem preciso fazer conta. Se o período é 4, quem é a frequência, galera? Se o período é 4 segundos, quem é a frequência? E qual é a unidade de medida, Marina? Tá certinho. 1/4. E qual é a unidade de medida, Marina? 1/4 de quê? Quem lembra como se mede frequência? No SI, no Sistema Internacional, isso, 1/4 de Hertz. E agora a pulsação pode ser, ó, 2π sobre o período, ou pode ser 2π vezes a frequência. Qualquer um dos dois que vocês quiserem. Eu vou pegar o primeiro. 2π sobre o período, que é 4. Ó, simplifica o 2 com 4, fica π sobre 2 rad por segundo. Alguma dúvida na questão 8? Alguma dúvida na questão 8? Então, para saber a fase inicial, eu tenho que lembrar de ciclo trigonométrico, e é só lembrar do ciclo trigonométrico. Ó, esse primeiro ângulo aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270. E é só fazer a comparação com o movimento harmônico simples. Se tiver na vertical, beleza. Se tiver na vertical, não muda nada. Aqui, ó, é o ponto de equilíbrio. Então, aqui é amplitude máxima, aqui em cima vai ter amplitude mínima. Se eu estou saindo da amplitude máxima, o ângulo inicial é 0. Se eu estou saindo da amplitude mínima, o ângulo inicial é 180. Agora, se eu estou saindo do meio, toma cuidado. Se eu estou saindo no meio, toma cuidado. Se for do meio para o negativo, ó, se for do meio para o negativo, é 90. Se for do meio para o positivo, aí é 270. Tá bom? Então, na vertical, não muda em nada da horizontal. Fui claro? Fui claro? Sim. Então, essa equação é a equação da posição. Essa daqui eu vou deixar para vocês fazerem como dever de casa. Não precisa postar no portal, porque a gente só posta no portal quando é a atividade do livro. Então, vocês vão fazer esse slide, questão 9, para treinar, tá certo? Então, aqui eu estou partindo do meio. Ó, estou partindo do meio. Eu estou indo do meio para o A positivo ou do meio para o A negativo? Eu estou indo do meio para o positivo ou para o negativo? E aí? Eu estou indo do meio do positivo ou para o negativo? Olha o gráfico. No gráfico, eu estou indo do meio para o positivo ou negativo, gente? Tá fácil. Eu estou indo para o positivo ou negativo? Negativo, né? Então, se está no meio, ó. Se está no meio, indo para o negativo, então, aquele ângulo da linha inicial é de 90 graus, que é π sobre 2. Mas isso aqui é para casa. Eu não vou fazer essa questão agora. Vamos falar agora da função da velocidade. Mais uma vez, eu peço para que vocês não entrem em desespero,
porque eu sei que a fórmula é difícil de deduzir, mas eu não vou pedir nunca para vocês deduzirem essa fórmula, fiquem tranquilos. Então, agora eu vou usar seno. Então, ó, o seno desse ângulo daqui de cima, ó, é cateto oposto, porque lembra que matemática, seno é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno, cateto oposto vai ser V, e a hipotenusa, que é oposto 90 graus, vai ser, eu vou chamar de VP. Então, o seno fica V sobre VP. Fazendo cruz credo, aqui embaixo ó, tem o número 1. 1 vezes V, V. VP vezes seno, VP vezes seno. Ô, Belis, e esse negativo aí? De onde saiu? Porque a velocidade aponta para o eixo negativo. Então, esse menos vem porque a velocidade aponta para o eixo negativo. Na verdade, isso aqui é uma coisa chamada, que vocês vão aprender só lá, quem for fazer faculdade de exatas, chamado de derivada integral. Então, para explicar esse menos mesmo, só mesmo no nível superior. Aqui no nível médio, entenda que esse menos vem de apontar para o eixo negativo. Mas, na verdade verdadeira, o motivo real é por causa de uma coisa chamada de derivada integral, que não é assunto do ensino médio. É assunto lá só do nível superior, quem for fazer exato. Bom, lembra que velocidade linear é angular vezes o raio? Para quem não estava no início da aula, ó, eu fiz uma revisão do ano passado. Para quem não estava no início da aula, ó, e a linear é angular vezes o raio. Ó. Eu fiz essa revisão no início da aula. Então, aqui, ó, eu posso chegar e usar esse artifício. Ó. A linear é angular vezes o raio. E o raio é amplitude, né? Porque o raio é a posição máxima que o objeto chega. E a posição máxima que o objeto chega é chamada de amplitude. Então, esse R eu substituí por A. Então, vou pegar esse VP e colocar aqui, ó. Vou substituir VP por W vezes A. E esse ângulo final, lembra que eu também já mostrei no slide passado que o ângulo final é o ângulo inicial mais W vezes T? Então, eu vou fazer essas duas substituições. Quando eu substituir esse e esse, eu vou ter isso, que é a função horária da velocidade. Poxa, Belis, é difícil essa dedução. Concordo com você, é difícil. Mas você não precisa deduzir. Porém, gravar a fórmula, você, infelizmente, é obrigado. Então, esse W, ele é o mais difícil de lembrar, porque ele tem 3 nomes. Ele pode ser velocidade angular, frequência angular ou pulsação, tá? O A é amplitude. E o φ inicial é o ângulo inicial. Perceba que a fórmula é um pouco parecida com a da posição, né? A posição é x igual a cosseno de ômega t mais fase inicial. Essa parte aqui que eu vou circular, ó, ela é igualzinha a essa, né? O que muda é a parte da frente, né? Mas essa parte aí, ó, é igualzinha. Então já fica mais fácil de decorar, porque se decorar da posição, a da velocidade já fica mais fácil de achar. Muitas vezes na questão, ele fala sobre velocidade nos extremos ou velocidade no ponto do meio, que é o ponto de equilíbrio. Quando a gente fala de velocidade, nos extremos é 0. Vocês lembram disso? Por que, Belis? A velocidade nos extremos é 0. Vou voltar lá, ó. Eu sempre gosto de voltar lá no slide, para vocês verem lá do slide que eu já mostrei isso, ó. Porque quando chega aqui no extremo, ó, ele para mudar de sentido, ó. Então, quando chega no extremo, ele para e muda de sentido. Quando chega no extremo, ele para e muda de sentido. Então, no extremo, a velocidade é igual a 0, sempre. Então, se perguntar a velocidade nos extremos, você já sabe que a velocidade nos extremos é igual a 0. Ô, Belis, e como é que eu posso ver isso matematicamente? Porque nos extremos, o ângulo ou é 0
ou o ângulo é 180. E lembra que o seno de 180 e o seno de zero são zero? Então, zero vezes qualquer coisa que eu colocar aqui na frente vai dar zero. Por isso que nos extremos a velocidade é sempre zero. Porque nos extremos ou o ângulo é zero ou o ângulo é 180. E tanto o ângulo zero quanto o ângulo 180, o seno deles é zero. Então, nos extremos, a velocidade é zero. Ok, beleza, eu entendi. Tanto a teoria, porque ele para, né, para mudar de sentido, quanto na fórmula, porque na fórmula também estou vendo que seno de zero e de 180 é zero. E no meio? Como é que eu faço para saber no meio, beleza? No meio, a velocidade é máxima. Então, quando está aqui no meio, tanto faz no meio indo para o negativo ou no meio indo para o positivo, a velocidade é máxima em módulo. Por que em módulo? Porque no meio, ou o ângulo é 90, ou o ângulo é 270. Não sei se vocês lembram lá de matemática, eu sempre reforço, é bom vocês pegarem aquele círculo trigonométrico que vocês aprenderam a dar uma revisadinha. Seno de 90 lá no círculo trigonométrico é 1. E o seno de 270 é menos 1. Então, quando você substitui aqui na fórmula, você bota menos W vezes A vezes 1, que é o seno de 90, aí você vai ter, ó, ele negativo. E quando você bota o seno de 270, fica menos W vezes A vezes menos 1. Menos com menos dá mais. Então, por isso que em 270 a velocidade é máxima positiva e em 90 ela é máxima, só que negativa. Só que em módulo elas são iguais, né? Que é W vezes A. Então, nos extremos, ele para. Se ele para, a velocidade é zero. No meio, ele não está parando. No meio, ele passa com a velocidade máxima possível, que é W vezes A. Ô, Belize, isso está confuso para mim. Eu entendi, compreendo que seno de 90 é 1, seno de 270 é menos 1, mas eu gosto sempre de ver na prática, em uma questão. Porque lá da posição, eu achei que ia ser super difícil. Quando você me mostrou na prática, eu até que achei fácil. Vamos lá. Antes de eu falar de aceleração, me permitam, eu pularei esse slide de aceleração e vou para uma questão. Depois eu volto nesse slide, tá certo? Vamos lá. Se não entender a questão, pergunta. Não fica com dúvida. Porque agora eu acho que na questão, eu vou tirar todas as dúvidas de quem estava com dúvida ali, tanto de posição quanto de velocidade. Um móvel executa movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples, a questão, se quiser, pode abreviar para NHS. Movimento harmônico simples. E deu essa equação. A equação x igual a 8 cosseno de π sobre 8t. Essa equação que ele deu é a da aceleração, é a da posição ou é a da velocidade? Essa equação que foi dada na questão é a da posição, é a da aceleração ou é a da velocidade? Quem sabe me dizer? Qual das três é? Posição, velocidade ou aceleração? Essa equação aqui, ó. Posição, velocidade e aceleração. Tá fácil, gente. Olha ela. Posição, velocidade ou aceleração, pessoal. Tá fácil, fácil ali. É só ver a primeira letra, gente. É só ver a primeira letra. Tá fácil, fácil. Posição, velocidade ou aceleração, gente. Pessoal, vocês morreram aí do outro lado? Se vocês morreram, me digam, porque aí eu vou descansar. Se vocês não me disserem, eu não tenho como avançar. Essa equação que tem ali é a equação da posição, da velocidade ou da aceleração. Se vocês não participarem, eu não tenho como saber se vocês estão me escutando ou não. Pessoal da turma A, aquela equação é a da posição, da velocidade ou da aceleração. Enquanto vocês não responderem, eu não avanço.
Posição, né? Que é o x. Se fosse velocidade, seria v. Então, ó, se você fizer a comparação, você já descobre a amplitude. Quem é a amplitude aí? Faça a comparação. Quem é a amplitude? Isso. Amplitude é medida em metros. Quem é a velocidade angular? Quem é a velocidade angular? Quem é a velocidade angular? Só fazer a comparação. Compare uma equação com a outra. Quem é a velocidade angular? Tá fácil. Fácil, fácil. Velocidade angular é o valor que multiplica t. Ó, velocidade angular é o valor que multiplica t. Quem é o valor que multiplica t? Isso mesmo, Yasmin. Isso mesmo. Pi sobre outro. Isso aí, Gabi. Perfeito, Lin. Velocidade angular é rad por segundo. E quem é a fase inicial? Quem é a fase inicial? Fase inicial é o valor que vem puro. Quem é a fase inicial? Quem é o valor que veio puro ali dentro do parênteses? T é tempo. Fase inicial é o valor que veio puro. Tem algum valor ali, gente, dentro do parênteses puro? Tem algum valor? Se não tem, a fase inicial é zero, né? Não tem nenhum ângulo. Não está π vezes t sobre 8 mais π. Aí a fase inicial seria π. Só está o π vezes t sobre 8. Então, não tem fase inicial. Se não tem, a fase inicial é zero. A fase inicial é o valor que vem puro. Se não tem valor que vem puro, gente, a fase inicial é zero. Isso aqui eu não respondi em nada a questão. Isso aqui eu só interpretei. Agora que eu vou começar a responder. Letra A. Calcule a velocidade em 2 segundos. Então, vou pegar a equação da velocidade. Ó. V igual a W. W é π sobre 8 vezes A. O A é 8. Seno de W de novo, que é π sobre 8, vezes o tempo, que a questão falou que é 2, mais a fase inicial, que é 0. Aí eu vou cortar esse 8 com esse 8, ó. Então, fica menos π, seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é seno de 45. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a velocidade é menos raiz de 2π sobre 2. Letra B, a velocidade máxima. A velocidade máxima está em fórmula pronta, né? É W vezes A. Então, a letra B, que é a velocidade máxima, é π sobre 8, que é o W, vezes o A, que é 8, corto 8, fica só π, metros por segundo. Ô, beleza, por que agora ficou metros por segundo e antes era rad por segundo? Quando for angular, é rad por segundo. Quando for linear, que é o V, é metros por segundo. Alguma dúvida na questão 10, letra A e B? Alguma dúvida na questão 10, letra A e B? Lembrando, gente, se vocês não participarem, não tem como saber. Beleza. E o último slide da aula de hoje é o slide de aceleração. Oh, beleza, o último ainda tem 10, 30 minutos de aula, esse já vai ser o último? Sim, porque eu e a Alice queremos passar alguns recados para vocês. Então, esse é o último slide da aula de hoje, porque depois só vem os recados. Vou montar agora a fórmula da aceleração. Mais uma vez, não fica preocupado, porque eu não vou pedir nunca para vocês deduzirem as fórmulas. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, o cosseno dele é cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o ACP. ACP chama-se aceleração centrípeta, porque lembra que a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva, tem que lembrar lá do ano passado, de movimento circular uniforme. Não, Luiz, não tem nada de vixe não, fica tranquilo, não vou pedir para você deduzir essa fórmula não, fica tranquilo. Fazendo cruz credo aqui de novo, ó, então você tem que A é igual a ACP vezes cosseno.
De novo, da onde vem esse menos? No ensino médio, eu vou ter que dizer para você que ele vem porque ele aponta para o eixo negativo. Na verdade verdadeira, não tem a ver com isso. Tem a ver com o sentido de ser uma derivada, mas isso não é assunto do ensino médio. Então, por enquanto, só aceite que esse menos vem de apontar para o sentido negativo. Aqui, de novo, a gente vai fazer substituição. Ó. A aceleração centrípeta, lembra que é v ao quadrado sobre r, e eu deduzi essa fórmula aqui para vocês, e o r vira o a. Então, ó, onde tem a aceleração centrípeta, eu vou substituir por w ao quadrado vezes a. E o ângulo final, a gente já viu dos slides passados, que é o ângulo inicial mais ômega t. Então, é só fazer substituição. Ó. Se você substituir, você acha essa equação daqui. Ela agora é mais parecida ainda com a da posição. Ó. Olha a da posição, olha a da aceleração, agora ficou mais ainda parecido. Ó. Então, se você decorar uma, fica mais fácil de decorar as outras. E perceba que, se você quiser, você pode substituir, ó, porque isso aqui que está circulado não é igualzinho? Então, eu posso dizer que a aceleração ela é menos w ao quadrado, que é o que tem na frente, vezes x, que é a posição. Então, você pode tanto escrever assim ou assim. Das duas maneiras está correto. Tá? As duas maneiras são corretas. Ô, Belis, e aquela mesma coisa que você fez para a velocidade? Vamos lá. No ponto de equilíbrio, que é no meio, ó, aqui no meio, o ângulo pode ser aqui em cima, que é 90, ou aqui embaixo, que é 270. Mas tanto faz um ou outro, porque o cosseno de 90 e o cosseno de 70 é zero. Então, quando a posição for de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? A posição x igual a zero. Sempre no meio, a aceleração vai ser zero. Por quê? Porque vai ficar aqui, ó, cosseno de 90 e cosseno de 90 é zero. Zero vezes a vezes w ao quadrado negativo, não importa, porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, no meio, a aceleração é sempre igual a zero. E nos extremos, Belis? Nos extremos A positivo, o ângulo é zero. E nos extremos A negativo, o ângulo é 180. E aí você vai lembrar que o cosseno de 180 é menos 1 e o cosseno de zero é 1 positivo. Quando você substitui aqui, ó, cosseno de 180 menos 1, menos com menos, fica mais. E quando você bota o 1 positivo, menos com mais fica menos. Então, nos extremos, a aceleração é máxima. É o contrário da velocidade, né? A velocidade nos extremos é zero. Ó, você voltar aqui para a velocidade, ó. Deixa eu voltar o slide da velocidade. Aqui, ó. Se a gente voltar o slide da velocidade, nos extremos, a velocidade é zero. No meio, que ela é máxima. Já a aceleração é ao contrário. A aceleração nos extremos, que é máxima, e no meio é zero. Aí pode ser máxima positiva ou pode ser máxima negativa. Belis, eu não estou entendendo nada como é que eu vou usar isso. Me mostra aí como é que eu uso, porque lá de velocidade, quando você mostrou, eu entendi mais. Vamos lá. Então, ó, vou fazer a letra C e D. Letra C, a velocidade e aceleração nos extremos. No extremo, ele para, né? A velocidade é igual a zero, né? Porque no extremo ele para poder inverter de sentido. E no extremo, a aceleração é máxima. Aí é só pegar, ó, w ao quadrado vezes a. Oh, beleza, cadê o w? Lembra que o w é o que multiplica o t? Então, o w é π sobre 8 ao quadrado. E o a, cadê o a, Belis? O a é o 8, porque essa equação ela é x igual a cosseno de ômega t, fase inicial. Perceba que é apenas comparação. É só comparar. Então, quem é o a?
O A é 8. Então, fica π ao quadrado, que é π ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Eu simplifico aqui, ó. Então, π ao quadrado sobre 8. Então, essa é a aceleração no extremo, que é a aceleração máxima. Letra D, eu nem preciso fazer conta, porque a letra D pergunta qual é a aceleração máxima. A aceleração máxima é justamente no extremo. Eu já calculei. E a letra E, a aceleração no ponto de equilíbrio? No ponto de equilíbrio não tem aceleração. A aceleração do ponto de equilíbrio é zero. Deu para entender a questão 10? Deu para entender a questão 10? Então, esse assunto, as funções, é fazer comparação. Se você faz a comparação, você consegue encontrar o que ele está pedindo. Agora, é importantíssimo lembrar que nos extremos ele para, então a velocidade é zero. No meio, a velocidade é máxima. Aí agora com a aceleração é ao contrário. Com a aceleração, nos extremos, que é máxima, e no meio, que é zero. Beleza? Tudo bem?